seguir, bora viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. O programa inicia em 1 minuto. Somos um canal de comunicação digital focado em sociedade e entretenimento, com conteúdo próprio publicado em vários veículos. Realizamos as coberturas dos eventos que mais repercutem na cidade, com a responsabilidade em realçar as alegrias e conquistas, honrando e respeitando os anfitriões dos eventos e seus convidados. O que agita a cidade vira destaque aqui. Cada clique, um frisson. Doar um órgão é permitir a continuação das vidas de outras pessoas. É devolver a esperança. Em meio à dor, é um ato de amor que pode salvar as vidas daqueles que estão na fila de espera aguardando um transplante de órgãos. Avise sua família que você é um doador ou doadora de órgãos. Permita que a vida continue com um gesto que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Minha vida vai continuar. Eu sou doadora de órgãos. Maria Sofia faz parte dessa corrente de esperança. A história é uma ciência que estuda o homem e sua ação no tempo e no espaço. Também analisa eventos e processos do passado. Passado que está presente em cada canto desse país, de norte a sul, passando por todas as outras regiões. Foi, por exemplo, pelo norte que ele se formou, mas foi pelo centro que se desenvolveu em maior velocidade. De sua capital partiu Vasco da Gama rumo às Índias. Impulsionada por reis ambiciosos, iniciava-se a era dos grandes descobrimentos. A monarquia ainda duraria outros 400 anos. Viria então a república e a ditadura. Os 9 séculos de história desse país estão repletos de capítulos como um livro curioso e complexo, sobretudo rico. Não é à toa que esse país desperta o fascínio em tantas pessoas, sendo um dos mais visitados da Europa. Seja muito bem-vindo a Portugal. O fado nasceu um dia, quando o vento mal bolia e o céu mar prolongava. Namorada de um veleiro, no peito de um marinheiro, que estando triste cantava, que estando triste cantava. A água avança e recua lentamente, com paciência, apaga rastros na areia, não apaga, porém, a história. Enquanto protege a Torre de Belém, o Tejo nos lembra que foi por ele que navegou o Vasco da Gama antes de chegar às Índias. Pouco depois, foi a vez de Pedro Álvares Cabral, que cruzou o rio e o mar até encontrar o Brasil. Em 1500, os portugueses chegavam à ilha de Vera Cruz, uma narrativa que, para ser compreendida, precisa ser
revisitada. Afinal de contas, não foi à toa que os europeus conquistaram novas terras. A obstinação desse povo fez de Portugal o primeiro império global da história. Hoje já não ocupa essa posição de prestígio, mas continua sendo importante não somente para a Europa, mas para o mundo. Afinal, foi nesse país em que diferentes descobertas científicas foram feitas. A partir dele, vários contornos da civilização humana foram delineados. Uma história que inicia há milhares de anos e avança pelos séculos, até a atualidade, a era da tecnologia, das redes sociais e de avanços que um dia foram considerados impossíveis. Os avanços tecnológicos de hoje só são possíveis graças à ousadia daqueles que vieram antes de nós. Desde a descoberta do fogo, a invenção da roda, cada civilização teve sua contribuição na história. Aos portugueses cabe o mérito de diferentes conquistas no âmbito das ciências matemáticas, astronômicas e náuticas. Afinal de contas, eles precisaram encontrar diferentes maneiras não somente de aperfeiçoar suas embarcações, mas também de se orientar através dos astros em alto mar. As primeiras referências científicas em língua portuguesa datam dos séculos XV e XVI e coincidem com o período das grandes navegações. Antes disso, porém, Portugal já triunfava e redefinia seus domínios, reconquistando, por exemplo, suas terras das mãos dos muçulmanos. Mas a nossa história não começa aí. A história de Portugal está marcada pela passagem de diferentes povos por essas terras. Ainda na pré-história, a região norte do país já era habitada. Com o passar do tempo, chegaram os fenícios, os romanos, os bárbaros, os muçulmanos e então os cristãos, criando uma cultura singular que, mais tarde, seria exportada para o Brasil. A diversidade dos povos que passaram pela Península Ibérica é somente um dos traços da personalidade desse país. Sua história ainda está marcada por quase 8 séculos de monarquia e décadas de ditadura, regimes que deixaram marcas, cicatrizes que terminaram se tornando atrativos para milhões de visitantes. Levo o meu barco no mar, levo o meu barco no mar. Se a história, por um lado, está sujeita a interpretações, os números não. Estes não mentem e colocam Portugal hoje como um dos destinos mais visitados do mundo. Em 2023, foram 30 milhões de visitantes, 3 vezes mais que o número de habitantes. O motivo para tantos turistas não é simples e, para entendê-lo, é preciso mergulhar naquilo que é o país, voltando então ao passado, sem deixar o presente. Espera lá, Patriolino, não vendas pele de urso antes de o matar. Localizado no extremo sudoeste do continente europeu, Portugal tem somente 92 mil quilômetros quadrados. Se por um lado parece pequeno, tendo uma área equivalente, por exemplo, à de Santa Catarina, sendo menor que a do Ceará, o país é grande quando comparado a outros da Europa. Na lista dos menores da Europa, Portugal não aparece nem sequer entre os 10 primeiros colocados, sendo 6 vezes maior que Montenegro e 3 que a Suíça. O país ainda aparece à frente da Sérvia, da Áustria, da República Tcheca e da Irlanda, apenas para citar alguns. Nós também somos maiores em área que a Dinamarca, os Países Baixos e a Bélgica. Isso sem falar que Portugal não está restrito somente ao território continental. O país tem ainda 2 arquipélagos, que funcionam como regiões autônomas. Enquanto o território continental ocupa 89 mil quilômetros quadrados, as ilhas têm 3 mil. Banhadas pelo Oceano Atlântico estão as regiões autônomas da Madeira e dos Açores. Com uma área de 800 quilômetros quadrados, a Madeira está mais próxima da costa africana que da europeia. O arquipélago é constituído por diferentes ilhas inabitadas que são reservas naturais, e ainda pela da Madeira e de Porto Santo. Em 2023, cerca de 2 milhões de turistas visitaram o arquipélago, estabelecendo um novo recorde.
O número foi quase 18% maior que o de 2022 e os estrangeiros representaram a maior parte dele. O movimento, que gerou 653 milhões de euros à economia local, 23% a mais que no ano anterior, foi resultado de novas estratégias adotadas pelo governo. Este, inclusive, vem desde 2018, tentando promover a ilha como cenário para produções cinematográficas, uma iniciativa que tem dado certo, atraindo a atenção de Hollywood. A Jedi was murdered. If you want to pull the thread and change everything, then pull it. O arquipélago dos Açores, por outro lado, é maior que o da Madeira, tem mais de 2.300 quilômetros quadrados, sendo formado por 9 ilhas. São Miguel é uma das mais conhecidas e é onde está Ponta Delgada, destino de muitos turistas e navios de cruzeiro. Localizados entre a Europa e os Estados Unidos, a 3.850 quilómetros da costa americana, os Açores são também o endereço de Rabo de Peixe, uma vila que em 2023 ganhou destaque internacional por ter sido escolhida como cenário para uma série portuguesa. Isto veio ter a nossa praia. Quantos? 60 mil euros. O quilo. As ilhas são um polo do turismo português, mas se engana quem pensa que elas são as únicas responsáveis pelos visitantes que aqui chegam. Na realidade, é o território continental quem mais atrai pessoas de fora. O motivo? há vários, como a nossa história, a nossa gastronomia, a nossa simpatia. Bom, sobre isso a gente fala depois, porque a verdade é que Portugal é acessível em diferentes aspectos. Grande parte da população, por exemplo, é fluente não somente em português, mas também em inglês. O custo não é dos mais altos e o país ainda tem uma posição geográfica privilegiada. A Portugal chega-se de avião, navio, trem ou mesmo carro. O país só faz fronteira com a Espanha, mas esta se estende por mais de 1.200 quilômetros, facilitando o acesso não somente de espanhóis, mas de outras pessoas vindas da União Europeia. Estas, por sinal, não precisam de visto para visitar Portugal, que ainda possui acordos políticos com outros lugares, incluindo o Brasil, os Estados Unidos e aqueles que fazem parte do espaço Schengen. O espaço é uma área composta por 26 países europeus que decidiram abolir o controle de fronteiras. Ou seja, entre um membro e outro, ninguém precisa mostrar passaportes ou solicitar vistos. O acordo foi firmado entre as décadas de 80 e 90, em Luxemburgo. Anterior ao espaço, porém, é a União Europeia, que começou a ganhar contornos ainda na década de 50, mas só foi estabelecida em 92, quando um tratado foi assinado e Bruxelas passou a ser a capital, digamos, desse grande estado, que é formado por 27 países. O que confunde algumas pessoas é que nem todos os membros da União Europeia fazem parte do espaço Schengen. Bulgária, Chipre, Romênia e Irlanda não aboliram seus controles de fronteira. Já outros 4 países que não fazem parte desse grande estado econômico optaram por permitir a livre entrada. São eles Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Lugares de onde saem muitos visitantes para Portugal. Por falar nisso, Patriolino, antes da pandemia nós recebíamos em média 21 milhões de turistas por ano. A Covid-19, entretanto, provocou uma quebra nas estatísticas e somente em 2022 os turistas começaram a regressar ao país. Segundo o governo, foi naquele ano que os números se aproximaram do recorde de 2019. Foram 22 milhões de hóspedes, um crescimento de 131% em relação a 2021. Em 2023, os dados cresceram ainda mais e Portugal recebeu 30 milhões de visitantes, sendo os estrangeiros pouco mais de 18 milhões. Dentre todas as regiões do país, que por sinal tem 7, a de Lisboa é a que mais recebe turistas, estando seguida pela do Norte e pela do Algarve. Quanto às nacionalidades que mais visitaram o território lusitano, os espanhóis aparecem em primeiro lugar.
Os britânicos vêm em seguida, acompanhados dos americanos, franceses e alemães. O Brasil ocupa a 6ª colocação, sendo entre os latinos os que mais chegam à terra de Vasco da Gama. Mas não se engane, muitos desses vêm para ficar. A facilidade do idioma e de migração atrai muitos brasileiros. São milhares que chegam por aqui todos os anos. A grande maioria está em busca de uma vida e um currículo melhores. Por isso, eles desembarcam como estudantes, seja de um mestrado ou uma pós-graduação. Mas quando o curso termina, eles não vão mais embora. De acordo com as mais recentes estimativas, Portugal conta hoje com cerca de 980 mil residentes estrangeiros legais. Os números exatos divergem entre órgãos do próprio governo, que é lento em compilar dados. Este, por sua vez, aponta que em 2022, a quantidade de imigrantes rondava os 780 mil. Em 1980, eles eram menos de 51 mil. Do total de estrangeiros hoje, os oriundos do Brasil representam uma média de 40%. São cerca de 400 mil, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Enquanto os brasileiros são nomeadamente os que lideram a lista de imigrantes legais, há incerteza quanto às nacionalidades que aparecem na sequência. Estatísticas não oficiais apontam que em 2023 foram os britânicos, cabo-verdianos, italianos, indianos e romenos quem apareceram nas primeiras posições. Dentre aqueles que vêm de fora, muitos se mudam para Portugal em busca de uma formação. As cidades do Porto e de Coimbra estão entre as mais procuradas, mas cerca de metade dos imigrantes vive mesmo na área metropolitana de Lisboa. A capital portuguesa, por sinal, concentra diferentes universidades e institutos técnicos. A maior de todas é esta aqui, a Universidade de Lisboa, que é ainda a mais antiga do país, tendo sido fundada em meados de 1290. Ao longo dos séculos, Patriolino, ela foi transferida para Coimbra e voltou por diversas vezes, mas em 1537 ela instalou-se definitivamente por lá. Isso mesmo, foi somente no final do século XVIII que o ensino superior começou a ser restabelecido aqui na capital. Diferentes cursos e escolas foram então fundados, unindo-se em 1911 e formando aquilo que seria a Universidade de Lisboa. Hoje, ela é a maior de Portugal, com mais de 52 mil alunos em cursos de licenciatura, mestrado e doutorado. Desses, pouco mais de 12 mil são estrangeiros, que vêm de mais de 112 países. A cada ano, estima-se que 9.500 estudantes internacionais ingressem em alguma das faculdades da ULisboa. Os campi da Universidade de Lisboa se espalham por toda a capital e sua região metropolitana, sendo este aqui o maior de todos, onde estão um hospital, um centro esportivo e os prédios da reitoria. Ao todo, a universidade oferece 18 faculdades e cursos técnicos diferentes, incluindo Direito e Medicina. Em termos gerais, Portugal tem mais de 2 milhões de estudantes. Em 2022, 430 mil estiveram matriculados no ensino superior. Em 2023, o número subiu. O norte do país foi a região com maior percentual em todos os níveis de ensino, sendo seguido pela de Lisboa, Centro, Alentejo e Algarve. Também na quantidade de habitantes, o norte supera as outras regiões, concentrando 34% da população total, que é de 10 milhões e meio de pessoas, menos do que a da cidade de São Paulo sozinha. Como era de se esperar, a maior densidade populacional está em Lisboa. Por aqui moram quase 3 milhões de pessoas. Mas espera aí, a cidade de Lisboa são menos de 600 mil habitantes. Os restantes espalham-se pela área metropolitana. Se elas se diferenciam pelo lugar onde moram, um outro aspecto as aproxima. O idioma. O português é a língua oficial do país, mas para muitos deles, nós falamos, sabe o quê? Brasileiro. Apesar de muitos portugueses considerarem que os nascidos no Brasil usam uma língua diferente da deles, o idioma é um só e este é falado hoje em dia por cerca de 250 milhões de pessoas
ao redor do mundo, estando entre os 10 primeiros mais utilizados. Ao todo, 7 países têm o português como língua oficial. São eles Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Brasil. Todos eles têm, obviamente, a colonização portuguesa em comum. O país, ao longo da sua história, conquistou muitos territórios, chegando a ser o maior império global do mundo, dono de metade do globo. Foi em 1494, no Tratado de Tordesilhas, que você com certeza lembra das aulas de história, que Portugal chegou a um acordo com a coroa vizinha e traçou uma linha imaginária no mapa. O meridiano passava 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Tudo que estivesse a leste seria de Portugal, a oeste de Castela, ou seja, da Espanha. Mas, Patriolino, a história de Portugal começa antes disso e inicia-se no norte, sabias? Portugal, de fato, nasce pelo norte, mas essa região já era habitada na pré-história. Mais tarde, diferentes povos passariam pela área que seria a Península Ibérica, incluindo os romanos. Foram eles, por sinal, que, sob ordens do imperador Diocleciano, criaram a Galécia, hoje parte da Espanha. Foram eles também que, anos depois, fundaram o centro administrativo do Império, a chamada Bracara Augusta, em homenagem a César Augusto. Esta seria transformada em Braga, que é considerada a primeira cidade portuguesa. A data exata da criação de Braga é incerta, mas os historiadores apontam que ela tem mais de 2.000 anos, sendo a primeira de Portugal. Quando o país foi oficialmente fundado em 1143, ela já existia. Sua história milenar, portanto, costuma ser dividida em 3 períodos. Sob domínio romano, o lugar ganhou ares de civilização. O impacto causado por esse povo deixou marcas em Braga. Não somente em sua cultura e nas práticas religiosas, mas na própria arquitetura. Vestígios de sua ocupação se espalham pela cidade. Alguns foram descobertos séculos atrás, outros há poucas décadas. É o caso, por exemplo, das termas públicas, localizadas a cerca de 1 quilômetro do centro de Braga. Construídas segundo os estudos feitos no início do século II, as termas do Alto da Cividade estão nas proximidades daquilo que seria o Fórum Administrativo da antiga Bracara Augusta. Suas ruínas foram descobertas em 1977, tornando-se monumento nacional 9 anos depois. Protegidos em uma área arqueológica hoje aberta à visitação, os balneários sofreram ao longo dos anos diferentes remodelações, uma prática comum no mundo romano. De acordo com a Universidade do Minho, a evolução arquitetônica das termas do Alto da Cividade se divide em 4 fases, iniciando no século II e terminando entre o final do IV e o começo do V. A primeira corresponde às construções iniciais, um edifício retangular de aproximadamente 40 metros de comprimento por 12 de largura. Dentro dele ficavam diferentes compartimentos onde os banhos eram realizados. Na segunda fase, que data do final do século II, ainda no Alto Império, as termas foram remodeladas para ampliação da área de banhos e também para facilitar a circulação interna aqui no edifício. A terceira fase compreendeu uma outra reforma. Já na quarta, uma última remodelação foi feita, vindo os balneários a serem, em seguida, abandonados. Os estudos das termas foram encerrados em 1999. Pouco antes, enquanto escavações eram feitas, novas ruínas foram encontradas acidentalmente. A estrutura é interpretada como pertencente a um teatro romano, estando ao lado dos balneários, cercada por uma área residencial. Ambos edifícios dedicados ao lazer foram erguidos no tempo do imperador Trajano e representam uma importante remodelação da área central
da cidade de Bracara Augusta. Atualmente, estudos no espaço ainda estão sendo conduzidos pela Universidade do Minho. Por enquanto, pouco sobre o local é conhecido, mas já se sabe que o teatro está em ruínas desde o século IV, coincidindo com a última reforma feita nas termas. Ele também comprova a importância de Bracara Augusta, visto que não eram todas as cidades romanas que tinham uma estrutura desse tipo. Além dos romanos, Portugal também foi habitado por outros povos e as marcas deixadas por eles contribuíram para aquilo que o país é hoje. Aqueles que visitam o norte de Portugal, portanto, encontram hoje o resultado da passagem de diferentes povos pela região. Ainda quando os romanos dominavam Braga, os mouros chegaram por aqui e a tomaram. A cidade foi então se transformando ao longo do tempo, sendo reconquistada pelos cristãos em meados de 868. Não é à toa que por todo o país há monumentos de origem fenícia, bárbara e moura, além da romana. No centro de Braga, essa história não é diferente. A paisagem está marcada por estruturas erguidas em diferentes períodos, incluindo a Idade do Bronze e a Média. Uma delas é o Arco da Porta Nova. O Arco da Porta Nova é um dos dois que ainda existem na cidade. Nos séculos passados, muralhas protegiam a Braga medieval e o acesso era feito através de 10 portais. A ideia era se proteger do inimigo, mas esse arco aqui, apesar do nome, nunca recebeu portas. A Porta Nova foi uma iniciativa do arcebispo de Braga que deu início à sua construção em 1512. Ela seria o principal eixo da circulação intramuros. O arco que se vê hoje, entretanto, data de 1772, tendo sido financiado pela coroa portuguesa e exibindo duas faces distintas. A fachada que está virada para o centro histórico mostra Nossa Senhora de Nazaré. Do outro lado, as armas de fé aparecem juntamente com uma alegoria que representa a própria cidade. Pelo arco, que nunca recebeu portas, entrava-se na Braga medieval. Foi a partir dele também que surgiu uma expressão bastante usada pelos portugueses ainda hoje. É verdade, sempre que uma pessoa passa por uma porta e não a fecha, nós perguntamos: és de Braga? Afinal de contas, os bracarenses nunca se importaram em deixar portas abertas. E é assim que Braga recebe seus visitantes, de portas abertas. Visitantes que chegam de diferentes partes do mundo, pessoas interessadas em conhecer mais sobre a história de Portugal, um país em que a religião está permeada nas mais diferentes áreas, sejam elas culturais, gastronômicas ou arquitetônicas. Não é por acaso que muitas de suas igrejas são monumentos nacionais, parte importante do patrimônio local, que também se vê em Braga, que é conhecida como a Roma portuguesa. Este título foi ainda adquirido no século XVI, quando o arcebispo de Braga visitou Roma. Ao voltar, decidiu construir várias praças e templos, seguindo o modelo da cidade italiana. Justamente por isso, Braga é a cidade portuguesa com mais igrejas por metro quadrado. São tantas que nem a arquidiocese confirma o número oficial. Informalmente, comenta-se, porém, que são 290 igrejas, 59 capelas, 31 santuários, 4 basílicas e ainda uma catedral, que é, por sinal, a mais antiga do país. Construída sobre as fundações de um templo dedicado à deusa Ísis, a Catedral de Braga começou a ser erguida antes mesmo da cidade propriamente dita, ainda no século XI. Sua dedicação à Virgem Maria e, portanto, sua abertura ocorreram em 1089. Ao longo dos anos, a Sé se transformou, ganhando novos elementos que fazem dela um dos monumentos portugueses que mais sofreram intervenções. Hoje, as torres na fachada são uma marca do estilo românico português, mas essa foi alterada recebendo, por exemplo, grades de ferro no século XVIII. O interior austero também foi modificado. As 3 naves em pedra não demoram a exibir seus detalhes.
As 5 capelas dedicadas a Nossa Senhora das Rosas, do Sameiro, ao Santíssimo Sacramento, ao Sagrado Coração de Jesus e ainda Amor se destacam. As formas e contornos criados em talha dourada são um apelo aos sentidos. A luz que entra pelos vitrais cria um espetáculo de cores que se soma à beleza das pinturas. Essas, entretanto, são ofuscadas pela suntuosidade dos órgãos monumentais instalados na entrada da Sé. O primeiro foi inaugurado em 1737, o segundo, um ano depois. Ambos estão sustentados por criaturas mitológicas. Os faunos parecem não aguentar o peso da estrutura, uma alegoria ao pecado. Ao passo que o pé direito fica mais alto, as virtudes assumem o espaço. Aos poucos, o coro angélico substitui o mundo obscuro. A obra de arte culmina com os esponsais da Virgem, uma homenagem à união de Maria e São José. Em geral, a Sé de origem romana combina os estilos barroco, gótico e neoclássico, estilos que voltam a aparecer no coro alto da igreja, um espaço suntuoso onde, no passado, os cônegos da catedral se reuniam para entoar orações. Hoje ele já não é mais utilizado por religiosos, mas acima das 65 cadeiras dispostas estão os nomes dos atuais membros da Sé. Aí também, uma imagem de Nossa Senhora da Glória e um relógio que sempre marca a hora da misericórdia são testemunhas da história. História que ainda está contada em outros espaços do complexo da catedral. É na Capela dos Reis, por exemplo, onde dormem Dom Henrique e Dona Teresa, líderes do condado portucalense, que antecedeu a fundação de Portugal. Eles foram os pais de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei português, e apoiadores das obras da Sé, uma iniciativa do bispo Dom Pedro, ainda em 1070. Apesar do título e da importância para a história nacional, quem se destaca na capela não são os condes, mas o corpo do arcebispo Dom Lourenço Vicente. O religioso foi um dos que acompanharam o rei Dom João I na Batalha de Aljubarrota, que em 1385 resultou na independência do país. O arcebispo morreu em 1397. Seu túmulo foi aberto por razões desconhecidas 266 anos depois, revelando um corpo incorrupto que está exposto na Sé e surpreende até hoje seus visitantes. A igreja, por sua vez, ainda guarda mais vestígios arqueológicos e os restos mortais de diferentes bispos locais. Também as ossadas de outros religiosos, resultado de escavações feitas no final da década de 90. Se por um lado o ambiente parece sombrio, por outro, protege algumas das memórias de Braga. Não é por acaso que a Catedral de Santa Maria de Braga é património nacional desde 1910. Além da Sé, outras igrejas de Braga também se destacam. Nem todas são tão marcantes quanto a matriz, mas a de Santa Cruz guarda uma lenda que ainda hoje atrai a atenção dos visitantes. Vez por outra, ao passar em frente à igreja, vê-se pessoas olhando para o alto. Sim, algumas podem estar admirando a beleza da fachada, mas reza uma lenda de que ali existem 3 galos. E aquelas que encontrarem, todos eles, têm casamento garantido. Mas, Patriolino, não existem 3 galos na fachada. Aí é que está o segredo. Na verdade, só existem 2. Essa lenda dos 3 galos foi criada pelo arquiteto italiano responsável por finalizar a fachada. Ele inventou toda essa história para que as pessoas parassem por aqui e, enquanto procuravam pelos animais, apreciassem seu trabalho. A pedra fundamental da igreja de Santa Cruz foi lançada em 1625 e as obras finalizadas 28 anos depois. Em sua fachada, os instrumentos usados na Paixão de Cristo estão exibidos, sendo uma expressão do barroco, estilo que se repete em muitos outros monumentos bracarenses.
A cidade é a capital do barroco português, mas ostenta traços que vão muito além desse. Na mesma praça onde está a igreja de Santa Cruz, a do Hospital de São Marcos, por exemplo, exibe uma fachada neoclássica. No Largo Carlos Amarante, o nome da cidade aparece estampado, atraindo visitantes que não perdem a chance de registrar a passagem pela cidade. A menos de 150 metros dali está um outro monumento barroco, o Palácio do Raio. O Palácio do Raio foi construído por ordens de João Duarte Faria, que aqui viria morar. Por questões financeiras, terminou vendendo o imóvel para Miguel José Raio, que tomou a decisão de cobrir essa fachada com azulejos. O palácio foi construído entre 1754 e 1755. Projetada por André Soares, responsável pelo Arco da Porta Nova, a também chamada Casa do Mexicano é hoje um museu, sendo citada como um dos melhores exemplos da arquitetura civil bracarense. Arquitetura que muda pelas ruas da cidade. A Avenida da Liberdade parece mais moderna. Já a calçada portuguesa e o verde da Francisco Sanches diferenciam-se do estilo medieval visto na Dom Diogo de Sousa. É ali onde está a sede da Universidade do Minho, responsável por fazer de Braga uma cidade jovem. Tanto é que, em 2012, ela foi escolhida como a Cidade Europeia da Juventude. Na sede de Braga moram, segundo o último censo realizado em 2021, cerca de 195 mil pessoas. Já em sua região metropolitana, são quase 830 mil. Uma pesquisa mais recente da universidade local apontou que a população do distrito aumentou em mais de 25% nos últimos 30 anos. A grande maioria está na faixa etária de até 29 anos. Em termos gerais, também de acordo com o censo de 2021, 23% da população portuguesa é composta por idosos. Dados da Organização das Nações Unidas ainda mostram que Portugal tem pouco mais de 2 milhões de habitantes com mais de 65 anos, o que coloca o país na 43ª posição dentre uma lista de 50 analisados. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas ainda mostram que em 2021, a quantidade de idosos era mais que o dobro da registrada em 1970, quando o percentual estava abaixo dos 10%. Um ano depois, ainda segundo a pesquisa, mais da metade dos habitantes tinham mais de 46 anos. O país é, dentre todos os 27 membros da União Europeia, o que envelhece mais rapidamente. A imigração é, portanto, um fator que pode ajudar a desacelerar esse processo. De acordo com a Associação Portuguesa de Demografia, 14% das crianças que nasceram em Portugal em 2021 eram de mães estrangeiras. Dessas, algumas vivem em Braga, onde habitam hoje mais de 23 mil imigrantes. Os dados mais recentes são de 2021 e apontam que os brasileiros, pelo menos até então, eram maioria, seguidos dos italianos, ucranianos e chineses. Todos têm em comum a busca pela elevada qualidade de vida da cidade, que está acima da média nacional, perdendo somente para a do Porto e da Grande Lisboa. Em Braga, o clima também ajuda, mas tem se alterado nos últimos anos, sofrendo oscilações bruscas e elevando as temperaturas para além do habitual. Como de costume, julho e agosto são os meses mais quentes do ano, um período em que os termômetros passam dos 30 graus Celsius e os portugueses procuram as praias e os parques locais para se refrescar. Nós também adoramos refrescar-nos com gelados. Sorvetes e sobremesas em geral não costumam faltar à mesa dos portugueses, que ao longo do ano gastam 2 horas diárias comendo. O dado foi revelado por uma pesquisa divulgada em 2021 que mostrou que metade do tempo de lazer dos lusitanos é passada à mesa. No cardápio estão pescados, legumes e doces. Os feitos com ovos são tradicionais no país, incluindo o pudim Abade de Priscos, cuja receita surgiu aqui em Braga há quase 200 anos. Ela foi criada pelo Abade Priscos, uma localidade de Braga que ficou conhecido pelo seu trabalho religioso e pelas suas invenções na cozinha. O pudim
é uma delas e a receita leva água, açúcar, gemas de ovo, cascas de limão, paus de canela e vinho do Porto. Uma delícia! Além do pudim, cujo sabor não se parece com o do brasileiro, as tíbias também são tradicionais em Braga, sendo uma massa recheada com doce de ovos e polvilhada com açúcar. Assim como as tíbias, quem visita Braga também não deixa de conhecer seus cartões postais. Um dos mais famosos é o Santuário do Bom Jesus do Monte. Localizado no Monte Espinho, a 6 quilômetros do centro da cidade, o monumento tem uma história que inicia ainda no século XIV. É somente em 1722, porém, que o arcebispo de Braga dá início à construção do santuário, que seria ampliado ao longo de 600 anos. Hoje, quem visita o santuário encontra uma obra majestosa que é desde 2019 Patrimônio Mundial da Humanidade, segundo a Unesco. No santuário é o longo escadório que de cara chama a atenção. São ao todo pouco mais de 570 degraus divididos em 3 segmentos. O primeiro, chamado de do Pórtico, é onde se inicia a Via Sacra de Jesus. O segundo é formado por 5 lances de escadas e fontes, que homenageiam os sentidos humanos. Já o último é o das 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Depois de subir o escadório, o visitante encontra jardins onde estão a fonte do Plicano e ainda uma estátua de São Longuinho. Muita gente não sabe, mas Longinos, como ele era chamado, foi um dos soldados romanos presentes na crucifixão de Jesus. Ele foi o centurião que perfurou o corpo morto de Cristo, de onde saíram sangue e água. Foi aí que o soldado reconheceu a divindade de Jesus. Comenta-se ainda que gotas de sangue caíram nos olhos de Longuinho, curando de uma enfermidade. Mas a pergunta que eu tenho é: de onde vem esta ideia de lhe pedir ajuda quando se perde algo? A resposta para essa questão não é clara. Há quem diga que essa tradição vem do fato de Longuinho ter passado a enxergar melhor depois que gotas do sangue de Jesus caíram em seus olhos. Mas há também quem acredite que tem a ver com a sua baixa estatura. Como ele era um homem pequeno, ele costumava ver embaixo das mesas, sempre encontrando objetos que caíam dos bolsos das pessoas. Nós, cá em Portugal, acreditamos noutra coisa. Dizemos que quem caminhar à volta da imagem de São Longuinho, proferindo orações a São João, terá o casamento antecipado. Enquanto São Longuinho desperta discussões, a Basílica do Bom Jesus se descortina imponente com seu conjunto de sinos que tocam regularmente. Sua construção iniciou em 1784, terminando somente em 1811. A fachada, pintada em branco, é adornada por 2 torres, janelões e estátuas. As que enfeitam a porta principal representam os profetas da Paixão, Jeremias e Isaías. Acima deles, sobre a balaustrada da varanda, estão os 4 evangelistas. São Marcos está acompanhado de um leão, São Mateus de um anjo, São Lucas de um touro e São João de uma águia. No entorno da igreja, a vegetação abundante acrescenta cores ao santuário, assim como as flores que pintam aqui e acolá os jardins. No pátio, turistas tiram fotos. Muitos fazem uma pausa para se recuperar dos degraus vencidos. Aqueles que visitam o santuário e não querem enfrentar todo o escadório podem chegar por aqui de carro ou de ascensor. O sistema foi inaugurado ainda em 1882, sendo o primeiro da Península Ibérica. O Santuário do Bom Jesus ainda conta com hotéis, restaurantes, grutas artificiais e uma vista panorâmica que exibe a paisagem do Minho.
Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. Braga, por sinal, está na região conhecida como Entre Douro e Minho, grande produtora de vinhos, incluindo verde, que só é fabricado no noroeste de Portugal. É especificamente nessa região que foi demarcada em 1908, onde tais vinhos são produzidos. Eles se caracterizam pela alta acidez que é alcançada com uvas, que só prosperam no noroeste do país. Somente em 2023, essa zona produziu uma média de 73 milhões de litros de vinho verde, que foi assim denominado não pela sua coloração, mas por ser natural dessa região que é conhecida como Jardins de Portugal. Além da alta acidez, esses vinhos também se caracterizam por serem leves e de baixo teor alcoólico. E eu não sei se sabes, mas o vinho verde tem variações. Pode ser branco, rosé, tinto e até espumante. E tem mais um detalhe: a produção desses vinhos é controlada, resultando a partir de castas específicas, tais como a Alvarinho, a Loureiro e a Arinto. As castas são consideradas de excelência, prosperando no Vale do Lima, onde a produção de vinho verde é feita. Nessa região, as vinícolas se espalham, criando uma paisagem bucólica que atrai milhares de visitantes todos os anos. Tanto os que estão interessados em turismo rural, quanto os que querem experimentar o vinho. Os que estão à procura de ambas experiências encontram às margens do Lima propriedades tradicionais com séculos de história e vestígios do período medieval. Essa, por exemplo, tem 13 hectares, dos quais 5 compreendem centenas de videiras. Algumas com mais de 120 anos. A quinta ainda conta com uma adega e uma casa com 20 quartos. Todos decorados à moda antiga. É em um deles, por sinal, que está uma cama que, segundo o conde proprietário, pertenceu a Carlota Joaquina. A propriedade é tão antiga quanto Portugal, coincidindo com sua fundação. Os primeiros calheiros se estabeleceram por aqui, ainda no século XII. Desde então, administram a quinta, um negócio que tem atravessado diferentes gerações. Da casa principal vê-se toda a plantação e ainda Ponte de Lima, uma das mais importantes produtoras de vinho verde do país, aquela que também é considerada a vila mais antiga de Portugal. Ela foi fundada em meados de 1125 por Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. O nome da vila foi escolhido por um motivo óbvio: esta ponte aqui, que está sobre o Rio Lima. O rio é um dos que tem maior destaque na Península Ibérica, nascendo na Galícia, na Espanha, e cruzando Portugal, até desembocar no Atlântico. Dos seus 135 quilômetros, 67 estão em território luso. Importante, portanto, para o noroeste português, o rio ganha uma homenagem na pequena Ponte de Lima. Em sua margem direita, um general sobre um cavalo chama a atenção, enquanto na outra, soldados perfilados intrigam os visitantes. O monumento foi instalado aí em 2009, evocando a lenda do Rio do Esquecimento.
Diz-se que 135 anos antes de Cristo, o exército romano chegou à margem esquerda do Lima. A beleza do rio fez os soldados pensarem que estavam à beira do Letes, que apagava as memórias de quem o atravessasse. Estes, portanto, negaram-se a fazer a travessia. Coube então ao general Décius Brutus atravessar para outra margem, de onde chamou cada um dos soldados pelo próprio nome, provando que o Lima não era o rio do esquecimento. Além da lenda do Letes, as margens do Lima também contam poemas, assim como exibem esculturas que prestam tributo ao folclore local e ao povo do campo. O Pelourinho é uma obra do século XVI que foi mudada de lugar, sendo reerguida em 1999. As rosas, por sua vez, perfumam o passeio, enquanto o rio corre tranquilo sob a ponte. Durante muito tempo, ela foi a única passagem sobre essas águas, tendo se transformado ao longo dos séculos. A ponte sobre o Rio Lima está formada por 2 troços distintos, que é o equivalente a trechos diferentes. O primeiro, de origem romana, foi construído provavelmente ainda no século I. Já o medieval, que apresenta características góticas, foi concluído em meados de 1370. A ponte foi séculos depois integrada às obras de fortificação da vila, que estava protegida por muralhas e torres de vigia. Foi Dom Pedro I quem mandou construir as muralhas e as torres para evitar invasões. Elas, entretanto, começaram a ser destruídas 3 séculos depois, devido ao crescimento da vila. 2 das 9 torres responsáveis pela proteção da pequena ponte de Lima ainda estão de pé. Uma delas, chamada de Torre de São Paulo, exibe uma imagem em azulejos que homenageia o primeiro rei português. Também mostra o nível a que o rio chegou nas mais recentes cheias. A última foi em 1987. Hoje, Ponte de Lima está recuperada dos estragos das águas e se exibe à luz do sol. De longe, da vista que se tem da ponte, as construções em branco chamam a atenção, assim como as torres de vigia. Montanhas verdes, típicas da região, emolduram a vila onde moram 40 mil habitantes que vivem da agropecuária e do turismo. Este é incentivado pelas belezas naturais, pelo vinho verde e pela história. Isso não é só em Ponte Lima. Na verdade, tudo em Portugal tem uma história, está relacionado ao passado. Aquele chafariz, por exemplo, marca um capítulo de Ponte de Lima, tendo sido inaugurado em 1603. 326 anos depois, ele viria a ser mudado de lugar. Em 1929, o chafariz foi inaugurado no Largo de Camões, mantendo sua estrutura original. A poucos passos dele, em um bloco de granito, uma inscrição do século XVII revela as penas que sofreriam aqueles que sujassem as águas da fonte. É sério? Ora, naquela época, a vila só tinha o chafariz como fonte de água potável. Quem a sujasse, então, era digno de uma punição. A primeira infração resultava em 3 dias de prisão. Meu Deus, essa eu não sabia. Pois é, e se repetida, a pena era dobrada. Enquanto a inscrição segue protegida por uma oliveira centenária, o chafariz é escolhido para o banho daqueles que sabem que as punições já não existem mais. Os pombos também aproveitam enquanto a tranquilidade se mantém em Ponte de Lima. As ruas estreitas são uma característica da arquitetura antiga e as vitrines de vidro dão um toque de modernidade ao local. Modernidade que, por exemplo, não chegou à Capela das Pereiras. Localizada na parte mais alta da área histórica, ela foi erguida ainda em 1525 com o nome de Capela de Santa Rita de Cássia, vindo depois a sofrer alterações.
Com o passar dos anos, a capela foi sendo modificada até que em 1979 foi doada à Câmara Municipal. Mas apesar de todas as obras por que passou, a Torre do Sino nunca foi terminada. Assim como a ponte, o chafariz, a torre é mais um capítulo da história portuguesa que também é contada na Rota dos Gigantes. Um percurso que atravessa 4 cidades do Vale do Lima e homenageia nomes que ajudaram a projetar Portugal internacionalmente. Ó Patriolino, mas tu não falaste o que é o Vale do Lima? O vale é a região que está entre o Porto e a Galícia, dependendo do Rio Lima. Em 4 das cidades que estão às suas margens, nasceram importantes personalidades portuguesas. Fernão de Magalhães, que completou a primeira viagem ao redor da Terra, o beato Francisco Pacheco, o padre Malaya, que é considerado o precursor das energias renováveis, e João Álvares Fagundes, o descobridor. A Rota dos Gigantes é, portanto, um percurso que leva o visitante por esses 4 municípios e, de quebra, pela história de Portugal. Dentre os 4 que formam a Rota dos Gigantes, Viana do Castelo é o maior, situado a 30 quilômetros de Ponte de Lima. Ele foi fundado ainda no século XIII, tornando-se rapidamente um dos mais importantes do país. Um lugar de devoção, em que a fé dos seus moradores fica evidente em cada uma das suas igrejas e capelinhas. A devoção do povo também se evidencia no principal monumento da cidade, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que está localizado no ponto mais alto de Viana do Castelo, podendo ser apreciado de diferentes lugares. Oh, meu amor, de algum dia havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Bora viajar? Você assistiu Bora Viajar. Oferecimento TAP Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH.